Eu sou a Thaís Roque e esse é o De Carona na Carreira, um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais, de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. Vambora? Vocês lembram daqueles apuros que Anne Hathaway vivia em O Diabo Veste Prada? Conseguir coisas impossíveis em tempo recorde, ter que se virar para resolver situações de todo tipo com pessoas, pautas, eventos. Bom, se eu te disser que eu vou entrevistar a diretora da Vogue Brasil, talvez vocês pensem que eu vou mostrar o lado Miranda Priestly, a chefe impossível do filme. Mas não, porque a Paula Merlo hoje comanda a revista, mas ela começou como estagiária em Nova York na Teen Vogue. Ou seja, ela conhece muitos lados diferentes de se trabalhar numa grande revista. Aliás, as revistas são paixão dessa carioca eclética e autoastral que cultiva desde cedo. Na adolescência, ela gastava toda a mesada comprando as publicações internacionais. Cobria as paredes que a cercavam em casa com páginas da Vogue. É aquilo que eu falo, gente. Muitas vezes a nossa missão está ao nosso redor e de maneira bem clara. Mas enfim, mal sabia ela que ali ela estava criando um cenário que seria o seu futuro. Uma ilha cercada de pautas por todos os lados. Além de estagiária da Teen Vogue, ela passou anos na Glamour e aqui no Brasil foi ganhando mais espaço, tanto na Vogue, que, como eu disse, hoje é liderada editorialmente por ela. Hoje a gente fala sobre sonhos, os dela e os de quem compra uma revista para buscar inspiração. Apertem os cintos que a estrada da Paula já começou. Pauli, seja bem... Peraí. Vamos começar de novo. Deixa essa parte, tá, Dantas? Pauli, Poli ou Paula? Gente, eu sou Paula, de batismo, tá. Mas tem um pessoal que me chama de Poli, outras que me chamam de Pauli. Então, o que você se sentir mais... Então, eu tô respondendo de Pauli, Poli, Paula, eu tô respondendo. Então, eu vou chamar de Pauli. Então, gente, vou deixar isso no ar para vocês saberem qual é o nome da nossa convidada, que ela tem múltiplos nomes, assim como ela tem múltiplos talentos. Então, vamos lá. Pauli, bem-vinda ao De Carona na Carreira. Quer dar um oi pros nossos caroneiros? Olá, gente, tudo bem? Tô aqui, as pessoas não sabem, mas a gente tá aqui cedinho, né? Cedinho. Já cheguei aqui da natação, então já tomei meu café, então tá caindo aqui ainda um pouco, né? A energia tá subindo, tô caindo a ficha de que eu vou gravar um podcast tão gostoso com você. Não, eu tô muito animada. E a gente tá em sintonia aqui, nosso coro. Tá vendo? E assim, gente, Paula quase não dá entrevista. Então, cacei informações de Paula. Eu e Álvaro, Opa, meu anel caiu. Trabalhamos no roteiro, porque assim, Paula é super reservada, apesar de ter um cargo muito público. Verdade, né? verdade. Mas uma das coisas que me deixou mais encantada em fazer o seu roteiro é porque você tá realizando um sonho de infância. Você cobria as paredes do seu banheiro com anúncios da Tommy Hilfiger. Gente, o Álvaro foi longe, vocês foram longe. Você cobria as paredes do seu banheiro com capas de Tommy Hilfiger, de assim, anúncio, campanha, tudo. Uhum. Quando você entendeu que jornalismo de moda, que vamos combinar, é bem específico. É bem específico. Era uma carreira. Olha, eu vou te ser assim, mais sincera possível. Chegou uma época que eu não sabia exatamente o que eu queria fazer da vida, mas eu era muito boa de escrita no colégio. Eu estudei na escola americana a minha vida inteira, do Rio de Janeiro. É um colégio americano, então é inglês, mas a gente tem muita coisa em português. E eu escrevia nas minhas melhores salas, melhores aulas, onde eu me dava melhor, era aula de literatura americana, inglesa, literatura portuguesa. Matemática eu sempre fui péssima. Química, chorava, aquela coisa toda. E eu comecei a pensar, bom, eu talvez tenha que ir por um caminho de escrita, de humanas. Uhum. E eu já era enlouquecida por revista de moda. A escola americana tem algumas bibliotecas. A biblioteca que eu usava tinha todas as revistas de moda. Então tinha da Vogue a Seventeen, que não existe mais, eu acho. A YM, que não existe mais.
todas os grandes títulos de moda. Então tinham jornais, claro, as outras revistas de hard news, mas tinham muitas revistas de moda. E eu me lembro de ficar muito tempo na biblioteca lendo essas revistas e sonhando. E como eu era boa de escrita, eu falei, cara, talvez isso seja, de fato, uma super profissão. É isso que eu quero da minha vida. E eu falei isso pro meu pai muito cedo. Eu viajava com eles, eu tive o privilégio de poder viajar muito com os meus pais para fora. E eu trazia muitas revistas na mala e meu pai não entendia. Falava, gente, essa menina tá comprando papel, pesa na mala, é um terror. E eu trazia, e eu falava, porque um dia, eu vou ser, não sabia qual era o nome, se era diretora, editora, mas um dia eu vou trabalhar numa revista de moda. E aí meu pai, que é médico, minha mãe é professora, eles falaram, então você vai ter que dar uma ralada aí, porque nós não conhecemos ninguém nesse mercado, para você chegar lá vai ser um pouco mais difícil. Mas eu tive assim, eu tenho uma família muito forte, muito estruturada e muito trabalhadora, que nunca duvidou do meu potencial e que falou, vai, a gente tá aqui, o que você precisar, você chega lá, você vai trabalhar numa revista de moda, o que a gente puder fazer, a gente ajuda. Isso faz toda diferença. Toda a diferença. Toda a diferença, porque assim, eles podiam ter chegado pra você e falado, larga a mão, menina, que imagina a revista. Se bem que naquela época a revista era o auge da comunicação. Sim, que a gente tinha. Era o que tinha. Não existiam redes sociais, mas o apoio da família, dos pais. É muito importante. Principalmente é muito importante. E a crença, né? Você acreditar. Eu tenho uma filha de 6 anos, estou grávida de 7 meses. Você acreditar no potencial do seu filho e, assim, obviamente, te empurrar para frente, te colocar para cima. Então, assim, tudo que meu pai podia e minha mãe podiam fazer para que eu pudesse me especializar, para que eu pudesse realizar esse sonho ou ir atrás dessa minha carreira, eles faziam. E meus irmãos idem, né? Meus 2 outros irmãos são médicos também. Óbvio que quando eu falei que eu ia ser jornalista, meu pai falou, bom, será que não é melhor você fazer medicina, minha filha? Gente, eu vejo sangue de desmaio. Eu também, não posso. Eu não posso. Imagina. Uhum. Então, na época, ele até falou, será que você não faz medicina? Não, pai, não é isso que eu quero. Beleza. E aí, assim, tudo que eu podia fazer, que eles podiam fazer por mim, eles faziam. Então, pai, quero fazer um curso. Eu fiz jornalismo no Rio de Janeiro, na faculdade da cidade, que não existe mais. Mas durante a faculdade eu queria fazer um curso no Senac. Uhum. Vai lá que eu pago. Tá, eu me aperto legal. Aqui e eu pago. Pai, eu quero fazer uma especialização em moda no IED de Milão. A gente se aperta aqui e você vai fazer. Pai, passei para um estágio na Teen Vogue em Nova York. Eu tinha que pagar minha moradia, minha comida, tudo. Você pagava absolutamente tudo, né? A gente segura as pontas e você vai. Então, assim, todas as vezes que eu quis dar um passo, né, e podia dar esse passo, os meus pais e os meus irmãos, a minha família, vai que a gente segura a onda. Vai que a gente segura. Você falou desse estágio, que eu já tô curiosa, até pulei umas perguntas aqui, porque assim, um estágio na Teen Vogue em Nova York, vamos combinar, você era a Anne Hathaway, assim, já tinha saído esse filme? Já tinha saído o filme, já. Então você passou roupa, tudo. Crepei sapato, carreguei mala. Não que eu não faça isso hoje se eu precisar fazer, tá? Uhum. Eu sou super a favor de que se o trabalho precisa ser feito, tanto faz quem é que vai crepar o sapato, carregar a mala. Para ser feito, todo mundo é um time, né? E todo mundo é tão importante, igualmente importante dentro de uma equipe. Na época, eu estava morando em Milão, eu estava acabando minha especialização em moda, no IED, e eu tinha uma amiga que trabalhava na Teen Vogue. Ela falou, você não tem vontade de estagiar aqui dentro? Eu falei, eu tenho. Ela, mas me manda seu currículo, são milhares de currículos, o filme já tinha acabado de sair, eram várias, centenas de garotas tentando, e eu falei, vou mandar meu currículo, vamos ver. Uhum. Aí, eu recebi a resposta, tinha uma vaga dentro do Fashion Closet, que nada mais é do que o armário, o acervo. O acervo, gente, eu sou fã de Sex and the City. Uma vez Carrie entra nesse acervo, ela acha o Mary Jane. Você via Sex and the City? Sim. Nossa, sim. É completamente assim, é o desejo, o acervo da Vogue. Era um acervo da Teen Vogue, obviamente, um pouco mais modesto que o da Vogue, mas ainda assim, a Teen Vogue naquela época tinha revista, né? Hoje é só uma grande plataforma digital, mas na época tinha revista.
E eu era a pessoa que ficava no fashion closet. Então, mas o que faz uma estagiária dentro de um acervo? Eu organizava, gente. Eu organizava retornos, eu pegava sacola lá embaixo, eu dobrava roupa, passava roupa. Mas eu entendi ali que eu tinha uma grande oportunidade na minha mão. Eu ficava 5 dias por semana lá, né? Ou às vezes trabalhava fim de semana também. E vale lembrar que não era todo mundo que ia todos os dias. Não. Então, Paula escolheu. As americanas, como elas fazem faculdade junto, eu já tinha terminado a minha faculdade, né? Minha especialização. Eu falei, olha, eu posso ficar aqui 5, 7 dias por semana. Quanto é que você precisa que eu fique? Eu fico. Então, enquanto as meninas americanas iam 2, 3 vezes por semana, eu ia todos os dias. Muitas vezes elas não queriam trabalhar fim de semana, que é quando a gente fazia os editoriais. Eu falava, não, deixa que eu vou. Pode deixar, eu vou. Eu tô aqui pra isso. Porque eu fui focada em ter uma carta de recomendação da diretora de moda na época. Então eu falei, eu vou ficar aqui 4 meses, mas eu vou voltar com uma carta de recomendação. E foi isso que eu fiz. Então, nessa brincadeira de passa roupa, dobra roupa, crepa sapato, passa vassoura no chão, eu ia nas outras editoras e falava, eu posso te ajudar? Tem uma coisa que eu possa fazer por você? Nem que seja ir comprar teu café. E assim, elas foram me conhecendo e, né, eu tinha, sei lá, uma segunda-feira que à tarde eu ficava com a turma do digital, aí na terça-feira eu ia pra turma da arte, e assim eu fiquei lá 4 meses e saí com a bendita carta de recomendação. Que hoje tá emoldurada na sua parede. Está emoldurada na minha parede. Eu fiquei eu fico muito emocionada quando eu leio, porque eu sempre fui muito aplicada no trabalho, muito aplicada no trabalho. E eu, assim, a gente discute isso muito na terapia, né? Que você precisa escutar dos outros aquilo pra você até dar uma acreditada em você. Então, quando eu li aquela carta de recomendação, falando da minha maturidade naquela idade, eu tinha 20 e poucos anos, né? A minha vontade, o meu know-how de moda, etc. Eu pensei, né, na época, puxa, talvez, vou falar sacrifício, mas o trabalho dos meus pais, a minha educação, né, o que os meus pais, meus irmãos fizeram por mim e o que eu fiz por mim, não foi em vão. Então eu voltei eu estava muito orgulhosa daquilo que eu tinha de fato feito. Eu falei, cumpri uma meta. Então essa carta de recomendação é muito uma medalha, vamos dizer assim, de uma meta cumprida. Check, foi. Então essa carta de recomendação tá lá na minha parede para me lembrar que se eu foco, eu chego. E você não ligava pra Dona Valéria, assim, pro seu Ivanese e falava... Eu amo que ela sabe os nomes, gente. Você não ligava pra eles e falava... Meu Deus, tô cansada, tô exausta. Muito. Ligo até hoje, choro, eu tô exausta, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo na minha vida? Mas assim, imagina, eu vi meus pais trabalhando a minha vida inteira. Meu pai e minha mãe trabalham até hoje. Minha mãe dá aula ainda até hoje. Meu pai trabalha, também tem os consultórios dele e tal. Então, assim, meus irmãos trabalham todos os dias. Então, na minha casa, trabalho default, não existe essa. Então, quando eu reclamava que eu estava muito cansada, e estava mesmo, porque eu era a primeira a chegar na redação da Teen Vogue e eu era muitas vezes a última a sair, porque você tira todas as roupas, depois você bota tudo de volta. Enfim, tem todo um trabalho braçal ali. E eu estava muito cansada e com muita saudade de casa. Mas, assim, eu não tenho medo de trabalho. Eu tava muito cansada, reclamava, chorava e tal, mas assim, limpo os olhos e próximo. E você acha que você ter passado por tantas vagas, porque você, como eu falei na abertura, você trabalhou na Glamour, você foi pra Vogue, voltou. Você acha que te faz uma diretora melhor? Eu acho que me faz uma pessoa melhor. Eu acho que todo trabalho é trabalho, todo trabalho é válido. Quando eu entrei na faculdade de jornalismo, por meus pais não terem nada a ver, ninguém que eu conhecia na época ter alguma coisa a ver com moda, eu comecei a estagiar muito cedo. E eu pegava qualquer coisa que tivesse a ver com moda. Então, meu primeiro estágio foi numa assessoria de imprensa do Rio, que eu encaixotava e envelopava a coisa. Era o que tinha para fazer. Não tem o menor problema. Precisa de alguém para encaixotar os press releases e passar fax do clipe. Imagina, passar fax. Não tem problema. Para mim não tinha trabalho pequeno. Eu queria estar inserida naquilo. Aí surgiu uma outra oportunidade de eu trabalhar numa fábrica carioca. Eu fazia o que tinha que ser feito.
precisa hoje... que você trabalhou com o Pedro Salles. Que o Pedro Salles era o stylist na época dos desfiles, né? Então, mas precisava de alguém para alinhavar alguma coisa, para fazer o café da manhã da prova de roupa do desfile. Tudo eu queria me meter. Então, eu sou da opinião que não existe trabalho pequeno, não existe. E todo mundo é igualmente importante, principalmente, estou falando, obviamente, dentro dessa indústria da moda, que é a minha indústria, né, para fazer essa indústria rodar. Então, hoje na redação, né, por exemplo, a nossa copeira que está lá há muitos anos, a Carminha, é igualmente importante, diretora, uma CEO, porque sem a Carminha não tem o café, sem o café não tem energia. Às vezes é um afago que ela dá. Então eu sou a favor, não é que me fez uma diretora melhor, me fez uma pessoa melhor, porque eu tenho total noção de que nenhum trabalho é pequeno. E isso me deixa com os pés muito fincados no chão, porque eu acho que existe essa coisa, acreditar no hype, e eu não tô falando só na moda, não, tô falando de qualquer carreira. É muito perigoso. É muito perigoso você acreditar no seu hype ou acreditar que você é absolutamente a pessoa mais importante. É muito perigoso. Então, me mantém muito centrada. Mas, assim, você tem um cargo onde a fama é de uma certa frieza e de uma ambição sem fim por conta do filme. É um mito hollywoodiano que chega e deve impactar todas as editoras-chefes. Todo mundo que segue o mesmo cargo que a Anne Wintour deve sofrer isso. Você sente que existe Você já levou a fama por um mito hollywoodiano? Imagina! Gente, é isso, é Hollywood, é cinema, muitas vezes é mentira. Então, assim, eu vejo a própria Ana, como você falou, uma mulher que trabalha muito duro, muito séria, muito pontual, sabe? Não tem... acredita-se, ela tá ali no topo, né, da maior revista, uma plataforma de moda do planeta. A Vogue é um dos maiores títulos, talvez uma das maiores marcas de moda do mundo. Você reconhece a Coca-Cola, você reconhece a Vogue. Isso Quando é verdade. você vê o logo, você reconhece. Você tá lá em cima, você tem que ser muito séria. Então eu acho que assim, Hollywood, claro, que delícia, você riu, você achou engraçado. Talvez você nem ache tão engraçado, porque a gente tá falando de assédio pesado e tal. Mas assim, no fundo, eu não vejo como o trabalho mais importante do planeta ou que te dê espaço para isso. Eu acho que é um trabalho muito sério, que só se mantém ali naquele cargo quem de fato leva a sério o trabalho. Aquilo ali não é playground, né? Não é para você, enfim, desfrutar de uma vida de luxo. Não é exatamente assim. Então eu acho que Hollywood cria essa fantasia, mas assim, a vida real é uma vida muito normal, do fundo do coração. Claro, não é normal, quando a gente fala de fantasia, quando eu tô numa semana de moda de Paris, num desfile de alta moda, numa viagem com uma marca de sonho, aí a ficha cai e você fala, caramba, eu sou diretora de conteúdo da Vogue. Mas 99% do tempo, assim, claro que você é a diretora, porque é teu cargo, mas você tá, assim, carpinando mesmo. Você tá fazendo um trabalho grande ali, suando bastante a camisa. Eu acho que eu só me lembro desse momento de hollywoodiano mesmo, quando é isso, eu tô num desfile bacana, num momento de sonho, naqueles 15, 20 minutos de sonho, porque para você dirigir, hoje a Vogue não é só uma revista. A Vogue é revista, site, redes sociais, evento proprietário e evento dos outros, educação. A gente tem uma pós de luxo e curso de luxo com a SPM. A gente tem milhares de coisas que acontecem. De frentes para que a Vogue seja a Vogue. Então não dá tempo, menina. Esse mito hollywoodiano que tem um motorista me esperando lá embaixo, não é verdade. Eu vim andando da natação. É verdade. Carregando ela chegou aqui e falou, eu vim andando da natação. Não tem um motorista me esperando qualquer outra pessoa. Então, assim, o meu trabalho é fazer você sonhar. Eu preciso manter os pés bem fincados no chão. Para te fazer sonhar, para fazer o leitor sonhar, alguém precisa estar
com os pés no chão. E somos nós, sou eu, minha equipe, que é uma equipe, assim, maravilhosa, maravilhosa. Eu tô para sair de licença maternidade e tô muito tranquila que eu tenho uma equipe que pensa muito, tá muito em sintonia com a maneira que eu dirijo a Vogue. Mas, assim, você é super humilde, você assim, zero uma pessoa, assim, pesada. Eu te sinto muito leve te seguindo pelas redes sociais. Mas vamos combinar que, assim, a importância do seu cargo por exemplo, você decidir dar o protagonismo a uma marca que está se destacando tem um impacto como ela se posiciona em todo o mercado. Então, assim, existe essa importância. Existe uma responsabilidade muito grande. Eu acho que essa é a palavra correta, porque, assim, nós somos a maior plataforma de moda do planeta. Moda é uma indústria gigantesca que faz a economia global girar. Ponto. Todo mundo se veste todos os dias, né? Então, nós temos uma responsabilidade tremenda. Não é a importância do cargo, é a responsabilidade do cargo. E para isso ser um pouco mais suave e mais leve, eu tenho que estar cercada de pessoas muito interessantes, inteligentes e muito melhores do que eu. Eu falo isso bastante, mas é verdade. Não, a Paula é muito humilde e tal. É a pura verdade. Quando a gente tem uma frente, né, uma marca que, como eu te falei, tem o evento, tem o site, tem redes sociais, tem isso, tem aquilo outro, você precisa ter uma equipe muito grande e que esteja com uma sintonia muito bem ajustada e afinada para que a gente consiga chegar no mesmo objetivo. Então, a nossa responsabilidade, imagina, quando a gente está falando a gente não fala só de marca, assim, eu falo muito sobre, a Vogue não é um catálogo, né, de roupa, essa é a jaqueta que você precisa ter, esse é o sapato que você precisa ter, você não precisa ter nada. O mundo tá acabando, gente. Aquela que... Eu sou otimista, tá, gente? Mas, enfim, eu sou uma pessoa otimista. Mas não é que a gente precise de mais alguma coisa. Então, poxa, que responsabilidade é essa? Se a gente não é um catálogo, né? Eu trabalho bastante. O que eu quero? Para mim, mais interessante do que a tua roupa é a mulher que veste essa roupa. Por que você escolheu essa roupa ou esse acessório? Qual é a tua trajetória? É sobre a pessoa que veste aquele look, aquela produção. E isso é de uma responsabilidade tremenda. Então, eu acho que é isso. Assim, não é só a importância, mas é a responsabilidade de você chamar atenção para as marcas que fazem sentido hoje em termos de mundo, né? Será que vale a pena eu ficar falando, por mais que a marca tal venda horrores, de uma marca que a gente sabe que tem um trabalho escravo, né? Usa trabalho escravo, ou uma marca que polui bastante, ou uma marca que isso, uma marca que aquilo outro. Então, assim, essa é a nossa responsabilidade, é conversar com as pessoas, investigar, questionar, para que a gente traga à luz as marcas e as pessoas que de fato fazem sentido para aquele momento de mundo. Então, isso é um trabalho de muita responsabilidade de equipe. Eu penso também na responsabilidade, por exemplo, de você valida muito o padrão de beleza hoje. O seu, assim, a Vogue, por exemplo, quando botou Rita Carreira na capa durante a pandemia, foi um estouro, maravilhosa. Já entrevistei Rita, temos episódio dela aqui, e ela me contou que quando ela mandou a foto, ela não tinha ideia de que seria a capa. Ela não tinha mesmo, gente. Eu achei até que ela fosse infartar. Ela falou pra mim, e ela falou que, assim, que para ela foi a realização de um sonho. E você é mãe de 2 meninas. Como que é para você, por exemplo, essa responsabilidade? Sabe que eu penso bastante nisso. E outro dia ligou uma amiga minha de infância, que a filha deve ter uns 10 anos, e a capa para me parabenizar pela capa da Barbie Ferreira, que foi uma capa, acho que foi abril desse ano até, Barbie Ferreira. E ela falou assim que a filha estava vindo dentro do carro, com ela conversando do colégio, questionando já beleza, padrões, se um dia ela poderia ser modelo, né? A filha dela é uma menina, uma criança de 10 anos, normal. E ela falou, minha filha, olha essa capa da revista, tia Paulinha que faz essa revista. Essa menina é magra? Não é uma menina magra que está na capa.
Então todo mundo pode ser modelo, todo mundo pode chegar a ser uma capa de revista. E ela falou, me deixou muito emocionada falar isso com a minha filha, porque se fosse talvez há 10, 15 anos, eu não poderia jamais falar isso para ela. Para você ser uma capa de uma Vogue, talvez você tivesse que pesar bem menos, né? Mas eu penso que a gente precisa se enxergar nesse produto que a gente consome, né? A gente precisa se ver nisso. Concordo. Então, se você não se vê nesse produto, você não consome ele. Então, claro, eu penso nas minhas filhas, eu quero, por exemplo, eu tento não ficar falando de peso, de magreza ou o que for dentro da minha casa, porque isso não é a coisa mais importante do mundo. Mas eu ouvi durante a minha adolescência, né? Sim. Não dentro mas não dentro da minha casa. Eu acho que assim, minha mãe sempre foi muito bem resolvida com o corpo dela e tal. Claro, você tem umas paranoias ali e acolá, porque nós somos humanos. Mas quando a gente coloca uma mulher que não veste 34 numa capa, é pensando em todas as outras mulheres que precisam se enxergar. É o correto, é o certo, sabe? Então, claro, a gente está no momento de mundo em que a diversidade, inclusão, tudo isso vem sendo muito falado e questionado. Mas você pensa, tá falando de diversidade, a Vogue foi uma das primeiras revistas a ter uma mulher acima de 60 na capa. A gente está falando da década de... Acho que no fim da década de 80, no começo da década de 90, com a Hebe Camargo, por exemplo. Hebe já tinha 60 anos, 60 e poucos anos, quando ela foi capa da Vogue Brasil. Então, a Vogue é uma plataforma, é uma publicação de vanguarda, né? Não, podia não ter uma mulher que vestisse 50 na capa, mas já tinha uma mulher muito mais velha. Quando naquela época, né, cultuava-se muito a juventude, né? Ser jovem é tudo, que incrível que é ser jovem e tal. Então a Vogue naquela época já fazia isso. Então tinha uma Tônia Carreiro na capa também, que já devia ter seus quase 70 anos de idade. Então a Vogue já vem fazendo isso. Então eu acho que se ter a Rita Carreira e ter outras mulheres é muito uma continuação do que a Vogue vinha fazendo, mas com um pouco mais de intensidade, porque é o correto, é o certo, ponto. Sim. Né? Você nasceu no mesmo dia que a nossa musa Beyoncé. É verdade, é verdade. Como é seu nível de cobrança sendo uma virginiana? Gente, eu sou a virginiana mais fajuta. Você tá brincando. Juro por Deus, eu sou assim, eu não entendo quase nada de signo. Eu não entendo quase nada de signo. E eu sou uma pessoa organizada, mas não sou essa... Eu sou do acho que meu lema é: o feito é melhor do que o perfeito. Acho que a virginiana não é exatamente assim. Eu acho que não. Eu sou muito Não imagino Beyoncé falando isso. Eu sou o feito é melhor do que o perfeito. Mas não tem o nível de... Claro, me cobro bastante, mas eu tô aprendendo a pegar mais leve no meu chicote pessoal, sabe? Sei. Tô tentando pegar mais leve comigo. Escuto muito outras mulheres falando. Assim, na própria natação que eu faço 3 vezes por semana, tem umas mulheres mais velhas que a gente conversa um pouco ali no banheiro antes de entrar e tal, no vestiário. E é engraçado como elas, né? Tem uma de 70 anos que falou outro dia: poxa, como a gente se cobra em relação a tudo, em relação ao corpo, à maternidade, à carreira, a isso, aquilo, outro. Isso me faz pensar bastante. Então, o meu chicote hoje é menos afiado do que jamais foi. Então, eu acho que eu sou uma virginiana um pouco fajutinha. Não, é legal você falar isso, porque muitas vezes a gente acha que só se chega em um cargo de tanto prestígio, poder, abrindo mão de muitas coisas, sendo uma pessoa que vive para a carreira, que respira a carreira e que é muito exigente. E eu vejo, acompanhando as suas redes sociais, que você é uma pessoa que, assim, viaja pra caramba com a família, com o marido, com a filha. Então, assim, eu vejo que você tem um equilíbrio de vida muito bom, né? Eu tento. Durante muito tempo eu não tive, mas foi um momento da minha vida. Então, hoje, eu tento ter esse equilíbrio. Justamente, eu acho que eu trabalhei muito bem na minha psicanálise e terapia e tal, entendendo que eu não sou o cargo que eu ocupo, eu estou. Eu estou diretora de conteúdo da Vogue, eu estou na Vogue no momento, e eu serei mãe, eu sou mãe.
pra sempre, né? E eu quero ter uma família. Então, eu acho que assim, esse momento de Vogue foi super interessante, porque durante muito tempo eu não conseguia tirar um mês de férias. Um mês não, eu tiro 15 dias aqui, 15 dias acolá, mas assim, eu não conseguia ficar um mês fora, porque eu consigo hoje fazer 2 semanas remota, fora, e passo 15 dias trabalhando, né? Também tem uma questão de confiança na minha equipe e confiança no meu taco. Que mais que eu preciso ficar provando que eu consigo? Poxa, eu consigo, mas eu preciso dar uma atenção na minha casa. Eu tento o equilíbrio. Obviamente, já tive momentos em que eu precisei focar bastante no meu trabalho e ver a minha filha um pouco menos, mas assim, é uma coisa que eu realmente penso, assim, tem viagens que eu não faço mais, por exemplo, a trabalho. Então, por exemplo, julho tem alta moda, né, da Dolce & Gabbana, que é o desfile da alta costura da Dolce & Gabbana. Eu não consigo mais ir em julho, porque e é um super desfile, é super legal, é uma experiência incrível. É assim, um dos momentos mais mágicos mesmo do trabalho que eu faço. Mas julho é o mês de férias da minha filha. Minha filha só vai ter 5, 6 anos uma vez, 7. Então, eu tiro julho, 15 dias pra ficar com ela e 15 remoto. Então, eu não vou poder ir nessa semana. Sim. Então, eu abro mão disso, né? Outras coisas, puxa, eu não vou conseguir abrir mão. Até porque eu converso muito lá em casa com ela. O meu trabalho não é só para pagar conta. Também é para pagar conta. Mas a mamãe gosta do que faz e a mamãe é boa no que ela faz. E um dia ela vai ser boa em alguma coisa e ela vai gostar de fazer alguma coisa. E que é isso que eu quero para ela, que ela seja feliz. Então, algumas vezes eu vou ter que ficar mais tempo no trabalho, vou ter que viajar, trabalho um pouco mais de tempo, mas é isso. Eu tento o equilíbrio. Talvez seja o meu lado virginiano. Pode ser. Eu tento o equilíbrio. Não, pode ser. Mas e às vezes rola a síndrome da impostora? Claro, imagina, gente. Óbvio. Obviamente, síndrome da impostora. Assim, às vezes não me sinto preparada para algumas coisas. Até quando eu recebi esse convite para ser diretora da Vogue, eu me questionava, será que eu tô pronta para isso? Tem certeza? Eu perguntava na época, né? Para a diretora, para a CEO que me fez o convite. E tô pronta, me preparo todos os dias é um novo desafio, mas claro que bate a síndrome da impostora, e aí em tudo, no trabalho, será que eu sou uma boa mãe, será que eu tô dando conta, será que eu sou uma boa esposa, será que eu tô dando conta da minha casa, né, e aí você respira, tem dias que um pratinho cai ali, o outro cai, enfim, gente, e aí a gente respira fundo e segue o baile. Você é quase uma celebridade na indústria da moda. Imagina, gente, indústria da moda. Na indústria da moda. Paulo. Juro que eu não vejo desse jeito. Eu juro que eu vejo desse jeito. Me dá até um arrepio pensar nisso. Juro, porque você entra lá, no seu Insta tá Editor-in-Chief. E daí você relaciona, por exemplo, eu sou fã da Kim, tá? Então eu amo a Centeneira, porque a Centeneira vestiu a Kim anos. Então você olha e você fala, nossa, é esse o cargo no Brasil. E as pessoas devem, enfim, te bajular. Não, sabia que não. Assim, sendo muito sincera, talvez porque eu seja muito pé no chão, eu queria até ser um pouquinho mais fantasiosa, mas eu tô há muitos anos, parece que não, mas eu tô há muitos anos nesse mercado. Eu comecei minha carreira na Vogue há 18 anos. Então, assim, eu sei exatamente as pessoas que se aproximam por causa do cargo, porque são minhas amigas. Minhas amigas são minhas amigas da vida inteira. Eu tenho boas amigas que eu fiz depois de adulta que não se aproximaram de mim por causa do meu trabalho. Às vezes se aproximaram porque temos filhas da mesma idade, porque temos o mesmo interesse e tal. Mas, assim, a bajulação, ela, do fundo do coração, eu sei exatamente quem se aproxima por causa de um interesse de carreira e quem de fato gosta de mim. Então eu não tenho essa... Não sei, eu não me sinto bajulada dessa maneira. Então são pessoas que me conhecem há muitos anos e eu acho que a postura da pessoa nesse cargo, você vê. Quando o filme foi lançado, já nem sei quantos anos tem o filme talvez tenha 10, 12 anos.
Era um outro tipo de postura. Hoje é outro. As redes sociais não existiam naquela época. Então, quem acabava, de fato, ditando as coisas, a única mídia que existia, vamos dizer assim, eram as mídias impressas, as revistas de moda e tal. Hoje todo mundo não é completamente mídia de si mesmo. Então você tem uma infinidade de influenciadoras, de outras plataformas de conteúdo. Então você tem muito mais... Acho que tem muito mais gente para ser bajulada, sabe de uma coisa? Então, como eu sou muito séria no meu trabalho, eu sei exatamente quem se aproxima por um interesse e eu não me sinto bajulada. Eu não tenho... Acho que eu não tenho tempo para isso. Você faz trabalho como influenciadora? Não, eu não faço. Nós temos na Globo Condé Nast, eu não posso fazer conteúdo para mais nenhuma marca, né? Assinei um contrato. Então, hoje, eu não posso fazer publi. Tudo que eu faço em termos de conteúdo é para Globo Condé Nast, né? Então, nós somos uma joint venture, 70% da empresa é da Globo, então nós somos jornalistas, eu não posso fazer publicidade. Então, todo o conteúdo que eu faço é relacionado à Vogue. Tá. E, por exemplo, você entretém muita gente com o seu, com o trabalho da Vogue. O que te entretém? O que você faz nos seus momentos de lazer quando você não quer pensar em moda? Gente, eu gosto muito de viajar com a minha família. Muito, 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 eu percebi. Muito. E gosto de viajar, assim, cada vez mais para lugares onde, quando eu falo que eu sou jornalista de moda... É como se eu tivesse falado qualquer outra coisa, qualquer outra profissão. Então, eu gosto de sair desse universo, dessa bolha. Então, assim, eu tento muito não ir para as principais capitais, viajar com a minha família. Então, a gente está numa pegada de parques nacionais americanos, né? Eu gosto de viagem de carro. Eu vou para o interior aqui de São Paulo, vou para fazenda... Enfim, e quando eu tô viajando com a minha família é isso, a gente entra dentro do carro e a gente fica em motel pelo meio da estrada, enfim, uma coisa, eu gosto o que me entreter é sair dessa bolha em que a gente vive, respirar no ar da montanha. Eu tenho, meu marido é um cara super, super da natureza, que me leva para lugares que eu não tinha esse interesse antes, e isso é tão importante para eu oxigenar, inclusive, as minhas ideias. Se eu for sempre para o mesmo lugar, eu não consigo ter novas ideias. Então, o que me entreter é estar em família, sem a menor sombra de dúvidas, testar coisas novas, posso até não gostar, tá? Mas tentar coisas novas. Mas tentar o quê? São comidas? Tudo. Eu acho que, assim, por exemplo, nunca me vi... Eu fiz muita viagem de carro com a minha família, isso é uma coisa que vem muito da minha família. Mas talvez, assim, sei lá, ele gosta de subir o Parque lá Nacional do Itatiaia, aqui do lado, ele gosta de fazer longas caminhadas. A gente até não faz há algum tempo porque eu tô grávida. Mas eu imagino, eu vou daqui até ali e já tô assim, o coração já palpitando. Que bom que você falou isso, porque eu tava me sentindo tão sedentária. Não, eu falei, meu Deus, eu não sou, eu sou zero atleta, tá? Zero atleta, nunca fui, nem um pouco atleta, mentira. E é uma maneira que eu tenho de sair da minha zona de conforto, ele me tira muito da minha zona de conforto. Legal. E isso me entreter também. Às vezes dá vontade de dar uma chorada, falar que eu não vou subir, que eu não vou e tal. Mas me entretém. Sair da minha bolha me entretém. Nossa, sair da sua zona de conforto. Eu sou a pessoa mais metódica que eu conheço, então pra mim é o pânico sair da zona de conforto. Ai, não, faz bem de vez em quando, sabe? Então essas viagens de carro, assim, é super confortável, é maravilhoso, mas tem coisas que eu nunca tinha experimentado antes e que eu acabo fazendo em família. E isso é maravilhoso, maravilhoso. Como que você vê hoje o futuro do jornalismo? Olha, eu acredito muito no jornalismo, principalmente quando todo mundo, como a gente falou, é veículo de si mesmo. Então eu acredito nos bons profissionais, né? E bons profissionais são profissionais sérios, que estudaram, que se especializaram, que de fato têm credibilidade e responsabilidade. Então o jornalismo impresso,
no meu ver, não vai morrer. Eu falo, porque muitas vezes a gente escuta, porque a revista, porque a impressa, a Vogue tá abrindo uma praça por ano, a gente abre. A gente tá abrindo agora a Vogue Adria, que é dos países ali do mar Adriático. Então a Vogue já tá acho que são 29 Vogues ao redor do mundo. Então a Vogue só abre praça, por exemplo. A gente não fecha, você não fecha uma Vogue. E isso eu acho que é a prova de que o bom jornalismo e o jornalismo de nicho, quando você está falando de um assunto específico e falando bem desse assunto específico, você tende a crescer. Então, eu acredito no futuro do jornalismo, dos profissionais sérios. Eu acredito muito na Vogue, muito, muito, muito. E acredito nessas plataformas de conteúdo de nicho. Então, e para você ser nichado, você precisa ser expert, você precisa se especializar. Então, é isso. Quanto mais, com tanta gente falando tanta coisa, assim, a gente lê tantos absurdos, tantas fake news, né? Quando você tem um jornalista sério, uma plataforma séria, você pode confiar, você pode acreditar naquela informação. Então, eu acredito no futuro do jornalismo. Acho que o jornalismo tem muito futuro. E quem te influencia hoje? Nas redes sociais. Se você puder me falar os perfis que você é viciada, aquele guilty pleasure, aquele momento que você fala, nossa, isso aqui é puro lazer. Gente, eu sou muito lé com cré, assim. Obviamente, no meu algoritmo hoje só tá aparecendo coisa de gravidez, né? Uhum. Mas eu gosto muito de seguir, por exemplo... Eu gosto da Leandra Medini, eu acho os looks dela engraçados e tal. Eu gosto muito de seguir coisa de cookie confeitado, cookie decorado, creia. Então, eu sempre falo da Joy Biscoitos. A Joy Biscoitos, eu acho que ela mora no prédio da minha mãe. Gente, é incrível. Eu ia bater na porta dela porque eu peço pra ela toda vez pra ela começar a dar curso. Ela não quer começar a dar curso. Então, eu gosto de seguir isso. Eu gosto de seguir... Gente, eu tenho milhares de interesses. Mas quem me influencia hoje, eu acho que são as pessoas autênticas, que fazem bem aquilo que elas fazem de maneira bastante autêntica. É isso que eu quero, é isso que eu gosto de... É isso que me inspira, sabe? Então, vou até dar uma olhada aqui. Sabe que eu me divirto horrores com as irmãs Tranchese, porque eu adoro a Luciana e a Marcela, eu acho elas super divertidas, engraçadas. Eu amo... a Natalie Klein, eu tô aqui olhando as coisas que eu vejo. Ai, gente, eu gosto de muita coisa. É isso, assim, se eu olhar aqui as coisas... eu gosto muito de perfis sobre parques nacionais americanos, famílias. Tem um perfil de uma família, acho que são 3 meninas, um pai e uma mãe, e eles viajam todos os parques nacionais americanos. E eu adoro isso, eu adoro olhar. Eu fico assim, gente, como é que esse povo consegue... E, assim, parece que os pais não estão à beira de um ataque de nervos, né? Porque depois de um mês com a criança na estrada... Gente, eu imaginaria tá naqueles motorrooms, meu Deus! É muito legal, mas é um estresse, gente. Não são só flores. Mas eu gosto desse tipo de perfil também. Então, desde uma Leandra Medini a essa turma de, sei lá, essas famílias que viajam em motorhome pelos Estados Unidos, ou pela Europa, ou pelo Brasil. Eu gosto disso. Como não se levar tão a sério? Porque eu sinto que você não se leva muito a sério, assim, não que você não seja uma pessoa séria, totalmente diferente, tá? Como ter essa vida leve? Gente, não é sempre leve, tá? Tem dias que eu tô, assim, com a macaca. Não é sempre leve, mas eu tento que seja... Em casa é um pouco mais... É isso, assim, já falei que às vezes eu gasto toda a minha paciência muito no trabalho e no ambiente profissional, e às vezes eu perco um pouco a paciência na minha casa, o que é completamente errado, né? Mas eu levo a sério o que é preciso ser levado a sério. E o resto, assim, a vida é muito curta para algumas coisas, para alguns estresses, sabe? Então... eu sou uma pessoa de bem com a vida, otimista, tento levar a vida com leveza. Alguns momentos eu sou atacada, estresso, tenho falta de paciência e tal, mas eu acho que é isso, é entender que, não sei, gente, acho que até adoece a gente, não sei. Sim. Eu acho que a minha família é assim, então minha mãe é uma pessoa de bem com a vida, meu pai é de bem com a vida, meus irmãos são de bem com a vida, não teria como eu ser diferente. Mas não é que eu seja uma poliana, que nossa,
tudo está tudo, sabe aquela pessoa louca? Positividade tóxica? Não Sim. sou essa pessoa da positividade tóxica, não. Mas eu acredito que já é tudo tão difícil e eu sou muito grata, sabe, Thaís? Eu sou uma pessoa extremamente grata, eu tenho muita fé e eu tenho muita gratidão. Então, me sinto uma pessoa muito privilegiada e de muita sorte. Puxa, teria como ser diferente? Como é que eu vou ser uma pessoa pesada? Inclusive, sua filha tem o nome de Eleonora Guadalupe. Exato. Por causa da Virgem, né? Por causa da Virgem, sou devota da Virgem há muitos e muitos e muitos anos. E é isso, eu me sinto abençoada. Eu tenho uma família bacana, eu tenho uma casa, eu tenho comida, eu tenho um trabalho legal, eu tenho bons amigos, né? Eu tenho saúde. Puxa, que mais que eu preciso, sabe? Que mais que eu preciso para ser feliz? Sim. Vamos falar suas redes sociais? Onde que a gente te encontra? Nas redes sociais? Ah, tá, já foi na vida? Não, nas redes sociais. @paulimerlo. Paulimerlo. Gente, eu amo que eu tô tão gestonta que a pessoa me pergunta meu nome, eu não sei qual é. Você tá no LinkedIn? Eu amo o LinkedIn, você acredita? Ai, que máximo, gente, eu que amo. raro! Eu sou super rata de LinkedIn. Eu sou rata de ótima. LinkedIn porque eu gosto de ver currículo dos outros no LinkedIn. Enfim, eu adoro o LinkedIn. Adoro. Que bom, porque a maioria dos convidados a gente pergunta, você tá no LinkedIn? Óbvio. Não tô. Óbvio, eu tô no LinkedIn e eu cuido do LinkedIn do Vogue Negócios. Então, tudo que é postado, 99% do que é postado no LinkedIn do Vogue Negócios, sou eu que posto pessoalmente. Eu vejo tudo que as pessoas escrevem. Eu adoro o LinkedIn. Pronto. Eu também adoro, adoro. Que bom. As minhas redes sociais, vocês já sabem, @ThaisRock. E agora tem o livro, romance, que eu escrevi, que foi publicado pela Gutenberg, Doce Jornada. Leiam, que vale a pena. O link tá no descritivo do podcast. Eu não sabia que você também era escritora. Pois é, eu vou te contar. Foi assim, eu queria escrever um romance. E as editoras pedindo livro de carreira. As pessoas falavam, não, a gente quer um livro do podcast, a gente quer um livro de negócios. Aí eu falei, gente, o que eu tenho para entregar para vocês é um romance. E daí a RIF, que fica no Rio, super acreditou no romance e falou, não, vamos publicar. Eu falei, gente, eu posso até escrever um livro sobre negócios depois. Mas primeiro eu quero escrever um romance. E daí foi assim, e foi indo. Várias editoras negaram. As pessoas falavam, a gente quer de carreira, a gente quer. Não, mas que bom que você focou e não desistiu, né? Por exemplo, eu não vou desistir de aprender a decorar cookies. Não vou. Exatamente. Não. Joy. É isso, favor, gente, eu não aguento mais falar. Eu não aguento mais falar. Eu não vou desistir de aprender a decorar um cookie. Exatamente. Olha, Joy, a gente quer você, assim, a gente quer o seu curso, entendeu? Exato. Vamos fazer um negócio? Joy, eu te trago aqui no podcast. Toda vez é isso. Então, sabe o que eu amo também seguir? Isabela Suplicy. Eu amo coisa de bolo. Eu posso te ajudar com Isabela Cari, se você quiser. A Isabela Cari é o máximo também, mas é que dela é muito natureba pra mim. Eu gosto de açúcar. Você gosta de açúcar? Eu gosto de açúcar. Mas assim, é isso. Eu sigo coisa de bolo, de decoração de bolo. Esse é o negócio. Você, assim, focou em fazer teu romance, eu vou focar... Quem sabe? Stefan Beari, eu amo. Gente, eu amo. Amo a barra. Não, é que eu fico pensando assim, como é que eu não pensei nisso antes? Eu sou viciada em açúcar e chocolate. Eu também. Então é um caminho, tá aí. E o que é sucesso pra você? Sucesso pra mim, eu acho que é botar a cabeça no travesseiro e conseguir dormir tranquila à noite, em paz com a minha consciência, em paz com o meu propósito de vida, em paz, ponto. Sucesso pra mim é paz. É isso. A gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado. Que é assim, toda estrada tem seu erro, seu perrengue, seu pneu furado. E eu amo o perrengue. Porque eu acho que as grandes pessoas de sucesso passam por muitos perrengues. O povo só não vê o tombo, só vê as pingas que toma. Gente, é tombo todo dia, tá doida? Exatamente. Que erro na sua vida que aconteceu que hoje você dá graças a Deus por ter acontecido? Olha, a gente tem trocentos erros que aconteceram na minha vida que eu dou graças a Deus por terem acontecido. Mas como é que a gente está falando de carreira, eu fui demitida de um trabalho que era para eu ser compradora de acessórios. Era uma marca no Rio de Janeiro. Eu saí da fábrica que eu trabalhava eu era estagiária, pintou uma vaga para você ser compradora de acessórios. Eu pensava assim, gente, eu amo comprar, eu tenho um bom gosto incrível, vou me dar muito bem.
E entrei para essa marca e desandei a comprar louca e alucinadamente, né? Falava, isso aqui vai vender, sem conhecer muito a fundo o público, o consumidor daquela marca, né? E eu falava, não, isso aqui é super bacana, isso aqui tá em todas as revistas. Só que às vezes nem tudo o que tá em todas as revistas e tal é o que o público daquela marca tá preparado para consumir ou tem desejo de consumir. Pois enfim, eu acho que eu durei ali talvez uns 6 meses, 7, se isso, e eu fui demitida. Porque a mulher falou, olha, eu vou quebrar desse jeito, você desandou a comprar, agora eu tenho que pagar isso aqui, né? Então, não dei certo como compradora, e aquilo foi uma frustração para mim, na minha carreira, né, em termos de trabalho, muito grande, porque eu pensava assim, não, como assim? Eu tenho um bom gosto maravilhoso. E eu entendi que aquele trabalho não era para mim. Eu não nasci, posso ter um super bom gosto, posso isso, posso aquilo outro, mas não era o trabalho que era para mim. Uhum. E aí eu usei aquilo em conversas com a minha família, né? Porque eu fiquei muito frustrada, chorei muito. E eu me lembro que na época, tinha acabado, estava me formando na faculdade. Estava quase me formando na faculdade. E foi um empurrão para que eu me especializasse em alguma coisa. Tá. Então, eu me lembro dos meus pais me falarem, olha, você não é casada, você não tem filho, você está se formando na faculdade, você é muito nova. Naquela época eu já me achava velhérrima, né? Imagina, hoje eu me acho uma garota. Mas é assim, né? É impressionante. Impressionante. E aí eu peguei essa frustração e essa demissão e eu falei assim, eu vou morar fora, eu vou me especializar em moda, não é para ser compradora de acessório, meu negócio é jornalismo de moda, e eu fui embora e fui fazer uma especialização fora. Então, assim, foi um super tombo, me abalou a minha autoestima, porque eu tava me achando a gata garota. Uhum. E não foi exatamente isso. Então, essa demissão foi muito importante para que eu fosse ao fundo do poço e pegasse impulso numa mola para voltar pro meu foco do jornalismo de moda e chegar onde eu tô hoje. Tem algum perrengue que você possa compartilhar do jornalismo de moda que você já viveu e você falou, nossa, por Deus, tem que amar muito? Todo mês eu vivo isso, gente, que é o fechamento. Tem que amar muito. Tem que amar muito o fechamento de revista, de quando a gente manda a revista pra gráfica, porque tem uma data específica, não é que você escreve um dia, você resolve mandar pra gráfica. Então você tem um deadline, todo dia você tem que fechar texto, que fechar a imagem. Todo dia você precisa entregar alguma coisa para que você entregue tudo para a gráfica. E aí, obviamente, a gente está falando, a gente fotografa a gente trabalha com equipes de pessoas, não é que eu tenho robôs fotografando, AI fazendo texto, né? Então todo mundo tem seu ritmo, então você precisa entregar as coisas muito bem amarradas. E todo mês eu acho que não vai dar tempo. Todo mês eu falo para Maria Laura e para Júlia Filgueiras. Maria Laura é redatora-chefe da Vogue, Júlia Filgueiras é diretora de arte, eu falo, gente, não vai dar. Esse mês não vai dar. Aí quando a Maria Laura fala que esse mês não vai dar, aí me preocupa. Porque quando eu falo não vai dar, elas falam, não vai dar sim, todo mês dá. Então tem meses que a Maria Laura fala, esse mês eu acho que não vai dar. Ou a Júlia, aí me preocupa. Aí me preocupa. Mas eu acho que esse é um perrengue que a gente passa todos os meses. Tá tudo atrasado. Tá sempre tudo atrasado, gente. Por mais que a gente se organize, tá tudo atrasado. Não, e você... Vamos combinar, você falou que você não é perfeccionista, mas eu sei que o seu primeiro texto de revista, você demorou 3 dias para escrever um parágrafo. Era um parágrafo. Mas é que eu me sentia muito... Eu tinha muito medo de entregar e falarem assim, ai, que porcaria que está, você não é capaz e tal. Eu tive muitos medos. Não é porque eu era perfeccionista, não, é porque eu estava morta de medo mesmo, né? Mas hoje... que a gente faz uma revista de 200 páginas, né? Só a revista, fora todo aquele resto que eu já te falei, tudo que faz a Vogue ser a Vogue. Hoje, eu fico com medo de não dar tempo. E tem que dar tempo para todo o resto, porque a gente precisa fazer com qualidade e excelência, que é o que é esperado da Vogue, todo o resto. Então, não só a revista. Se você entra no Instagram da Vogue, no TikTok, no LinkedIn, no site, se você vai num evento nosso, tudo é feito com muita excelência. E aí, é isso, tem perrengue. Nossa, gente, se eu começar a... Tava até falando assim, a Vogue vai fazer 50 anos em 2025, a Vogue Brasil, né?
A Vogue Mundo tem 131 anos. Eu falando assim, pra minha CEO, a Paula Majeste, pô, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. A gente podia contar a versão do perrengue, às vezes, para as pessoas. Porque as pessoas, elas olham aquela imagem, elas não têm a menor noção do trabalho que deu. Como foi conseguir negociar com aquela celebridade. Ou chegar na foto, a celebridade falar, modelo, eu não vou usar essa roupa. E você já tinha combinado que a pessoa ia usar a roupa. Ou então a pessoa simplesmente chega atrasada. A gente já teve modelo internacional que tinha que ter chegado 8 horas da manhã no set, chegou 1 da tarde, às 2, ela falou que ela queria ir embora. E você tem que ter um super jogo de cintura pra que dê tudo certo. E no fim, até dá, sabe? Dá. A Dá. Centeneira abriu uma marca de moda, Wardrobe. Você tem planos para um futuro, por exemplo, ou você pensa em ficar tipo a Anne Wintour, 20 anos no Acho que a Anna Wintour tem mais. Acho que a Ana tem talvez uns 30 e muitos anos. Jura? Tem. A Ana tá há muito tempo na Vogue como marca, né? Não como diretora não como editor-in-chief, não como editora-chefe. Mas a Anna Wintour tá há muitos anos na marca Vogue, né? Ela veio da Vogue inglesa, hoje Vogue americana. Mas eu acho que ninguém hoje... Eu já tô há muitos anos na Vogue, há 18. O que eu já acho hoje, gente, as pessoas não ficam nem 2 meses, tá? É no verdade. Trabalho. Mas eu já tô há muito tempo. Mas não tenho planos. Acho que meu plano imediato é trocar a fralda daqui a 2, 3 meses. E fazer o baile da Vogue. Eu tenho muita coisa pra fazer antes de eu ir pro hospital. E eu gosto muito do que eu faço, né? Sou workaholic, eu sei que eu podia melhorar isso. Mas não tenho planos de abrir a minha marca, nem plano de livro. Eu acho que o meu plano agora, e isso me deixa em paz, é pensar que preciso deixar tudo organizado junto à minha equipe, para eu conseguir sair, ter um bebê saudável, conseguir amamentar, se Deus quiser, e voltar. Tem um baile da Vogue aí no dia 3 de fevereiro, então, que é um grande evento da Vogue. É mesmo. Né, um grande momento da Vogue. Então, eu não tenho esses planos mirabolantes no momento. Acho que o meu plano mirabolante é um neném que vai nascer. Muito bom. Não tem plano melhor Não do que tem, esse. não tem nem nome, gente. Calma. Isso, plano mirabolante, não tem nome. Eu tenho uma amiga que a filha ficou 1 semana sem nome quase. E ela ficava decidindo e fazendo a numerologia ainda. Não, eu não tenho numerologia nenhuma. O que eu gosto é de ir pro hospital, olhar o rostinho do neném e falar, olha, tem cara de isso. Entendi. E aí, então é isso, acho que meu planejamento é esse, é conseguir terminar o enxoval dela, o quartinho, enfim, convencer minha filha mais velha que é maravilhoso ter irmão, porque nesse momento ela não está muito entusiasmada com a ideia. Eu fiz o meu filho mais novo trazer um presente para minha filha mais velha. Então, quando ela foi para maternidade, a gente escondeu um presente. Gente, o que é isso? Funcionou, porque a minha falou, eu não preciso ganhar nada para gostar dos outros. Gente, olha, eu vou falar uma coisa. Cada vez que eu olho para minha filha de 6 anos, eu entendo o que minha mãe falou. Bem feito, minha filha está pagando com a língua. Porque Então, enfim, esse é o momento agora de, acho que mostrar para ela que vai ser muito legal. Eu tenho 2 irmãos que são os meus melhores amigos, não tem nada melhor na vida do que família. Não tem. É verdade. Na sua mala de viagem, um livro, um filme, um documentário, um TED Talk, não precisa ser sobre carreira. Tá. Eu sou apaixonada pela Maya Angelou. Maya Angelou é a minha escritora favorita desde a época do colégio. Maya ativista, Maya empreendedora, Maya escritora, poetisa, né? Maya para mim, Maya Angelou é um símbolo de uma mulher muito, muito, muito forte mesmo. Então, o livro que eu amo todos os livros da Maya Angelou, então qualquer livro da Maya entraria na minha mala. Filme, gente, vou falar uma coisa, eu tenho dormido no meio dos filmes, gente, tá um terror isso. Mas eu gosto de bobagem, vou ser muito sincera. Eu também amo. Eu adoro filme bobeira, adoro filme bobeira. Outro dia eu tava assistindo na televisão de novo
Uma Linda Mulher. Eu não assisti há muitos anos. Então eu gosto, assim, de um romance, uma coisa bem mamão com açúcar, né? Que mais? Um documentário ou um TED Talk que você Documentário, eu tava ontem falando de um documentário. A Maria Laura tá me falando pra ver o Apneia. Ela passa o dia inteiro falando, assiste o Apneia, ainda não assisti a Apneia. Mas o último documentário que eu fiquei bem impressionada, eu acho que é Free Solo, o nome, que é de um rapaz, não posso dar um spoiler aqui, mas que ele, né, sobe as montanhas usando só as mãos, ele não usa nenhum tipo de equipamento. Então ele faz todas as escaladas dele só com a mão e com o pé. Que pânico! É um pânico, mas eu fiquei tão impressionada com isso que eu não esqueci. Já tem um tempo que eu vi esse documentário e eu não esqueci. Então, e eu tô tão atrasada com tanta coisa da televisão, tô atrasada com Pantanal. Acredita que eu assisti Pantanal? Não assisti. Então eu tô esperando. Então, esses dias eu falo com a equipe, gente, acabei de assistir a 2ª temporada de White Lotus, mas imagina. Agora eu tô assistindo não sei o quê. Aí a turma fala, gente, ela tá muito atrasada, mas chego em casa, boto filha pra dormir, né, dou banho muitas vezes. Então eu tô em outro ritmo. Ai, a gente chega ao fim da nossa carona. Eu amei te entrevistar. Bom, adorei estar aqui. Você gostou? Adorei estar aqui. Eu tenho um pouco de dificuldade de falar de mim, sendo muito sincera. E tanta coisa aconteceu. Gente, eu tô já estonta, então já esqueci a metade do que aconteceu comigo. Mas eu fico muito feliz em poder compartilhar da minha carreira, que eu tenho muito orgulho da minha carreira. E tem que ter. Tenho muita alegria em fazer o que eu faço. Que bom que você se interessa, que teu público se interessa por isso, porque acho que é o único momento que eu consigo sentar, de fato, e lembrar das coisas boas que eu fiz e dos perrengues, que os perrengues também me trouxeram aqui. Amei. Se você gostou do episódio de hoje eu tenho um monte de episódio para recomendar. João Batista, que também é um mega jornalista. Eu amo o João. Carol Trentini, que foi capa 20 anos da Vogue. Amamos. Rita Carreira, que também foi capa da Vogue. Amamos. Temos Bárbara Migliori, que trabalhou na Vogue. Grande amiga. Então, assim, temos gente, só tem amigo. Só tem amigo aqui, gente. Só tem amigo. Nepo Friends. Exatamente. Um universo todo para vocês degustarem. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. O De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia e edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Magani. Todas as dicas que a gente falou aqui estão no descritivo do nosso podcast, na plataforma que você nos escuta. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje. A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Um beijo grande. Obrigada.